Vamos, galera colorada, como vocês, Axel Colorado, e mais um vídeo. Vale muito a pena ficar comigo até o final desse vídeo. Daqui a pouco vem as notas do Axel Colorado para o jogo que aconteceu lá em Santa Catarina. Maracanã, que tinha o mando de campo 0, Internacional 3. Um jogo, digamos assim, movimentado pela questão de vários pênaltis perdidos. 2 pelo Alan Patrick e 1 pelo Wesley. Foi um jogo horrível, na minha opinião, porque tecnicamente o time do Maracanã é um time deprimente, é um time sem preparo físico, inclusive não tem nenhum destaque a não ser o goleiro. O goleiro, ele tem uma postura muito interessante. Ele tem a mesma postura do Goicoechea. Quem lembra do Goicoechea, jogou no Inter inclusive, e ele pegava os pênaltis mal batidos, ficava no centro do gol e esperava até o último instante. Quando a bola saía do pé do atacante, os mal batidos ele pegava todos. Eu não gostei do que o Alan fez ao bater aquele pênalti de cavadinha, e eu acho um desrespeito com o próprio clube e com as pessoas que pagaram caro, pelo que eu sei que foi caro o ingresso lá no Orlando Scarpelli para ver esse jogo do Internacional. Então não gostei da postura dele. No outro, bateu um tiro de meta, a bola bateu no travessão. E o Wesley, muito mal batido o pênalti, recuou a bola, o goleiro também no último instante também, e fez a defesa. Eu não tenho muito para falar desse jogo no quesito tático, porque o time do Maracanã fez uma retranca absurda, né? Uma linha de 5, uma linha de 4 e um cara ali, um mosquitinho voando tentando pescar. E a lamentar que o Inter tenha tido um certo trabalho para passar essa fase da Copa do Brasil. Por quê? Porque o jogo no Beira-Rio foi somente 1-0. Gol do Gustavo Prado, no final do jogo já. E hoje ficou escancarada a diferença técnica entre os dois. E o Inter continua com dificuldades de fazer gols. Continue com muita dificuldade. Basta a gente ver e notar que foi um gol do Wesley, um gol do Oscar Romero, e o Internacional tem dificuldades grandes de fazer os gols no sentido do ataque. O ataque do Inter não consegue resolver, não consegue fazer gols, e o Inter continua nessa saga terrível. Mas agora sim, mais mambo jumbo, diretor, a vinheta das notas, por favor! Anthony, aquele que não é goleiro, procure outra profissão, não vou mudar de opinião. Sem nota, porque não foi absolutamente exigido em absolutamente nada. Aguirre, nota 2. Vitão, pelo pouco, digamos assim, por ser pouco exigido, nota 3. Entendo que as notas, não é que o jogador jogou pouco. As notas Axel, não desses bagaceiros que tem por aí. Ele não teve assim, não foi exigido, Vitão, nota 3. O Vitor Gabriel sem nota, jogou pouco tempo, né? E por estar caminhando de muletas lá, que se viu, eu acho que ele está fora do jogo contra o Bahia. Acho que obviamente está fora do jogo contra o Sport. E o Inter vai entrar com o time reserva provavelmente. Eu vou dizer hoje para vocês, deve perder. E a situação é essa. É lamentável que a gente venha perder o Vitor Gabriel. O Bernabé, bastante inspiração, ou muita transpiração e pouca inspiração, nota 3 para o Bernabé. Fernando, o Curupira, adorado por parte da torcida, tido como grande jogador, continuo achando, e vou dar um outro apelido, tá pensando em carroceiro, porque torna o time uma carroça lenta, né? Além de dar passos para trás e para o lado. Quem lembra aí de um chute que ele deu patético no primeiro tempo? Meu Deus do céu. Um cara desses é tido como craque pela torcida e craque como youtubers aí, que tem um que ficou chateadinho, mandou até um WhatsApp, não concordo com o problema é teu se não concorda, tá? É um jogador absolutamente comum, é um jogador previsível, não joga nada na minha opinião, o problema é seu se você não gosta, nota 2 para o Fernando. Bagre Henrique continua sendo o inútil de sempre, continua sendo um jogador descartável. É um jogador que não aparece, que não passa, que não dá um passo para quebrar a linha. Deu um chute podre também no primeiro tempo. Nos 2 chutes que eu vi, né? Um do Curupira, um horror o chute do Curupira. E um chute horrível também do Bagre Henrique. Nota -1 para o Bagre Henrique. Wesley, como dizem os americanos. Wesley
apesar, né, de ter perdido o pênalti. E eu particularmente não gosto dessa coisa assim, o cara tá mal, na fase, vamos colocar, bater o pênalti. Eu particularmente eu não gosto muito disso, mas no mais ele foi bem, na minha opinião. Continua sendo o último atacante, o único atacante do Inter que consegue fazer movimentos que preocupam a defesa adversária, nota 4. Gustavo Prado, assim, eu tô quase chegando a algumas conclusões quanto ao Gustavo Prado. Me parece um jogador absolutamente comum. Não consigo ver ferramentas técnicas dele para dizer que eu tenho potencial. Já está começando a jogar bastante, estou começando a ver ele jogar bastante. Ainda não estou sendo definitivo, tá? Mas tá deixando a desejar, tá? Nota 2 para o Gustavo Prado. A Lampa. Pelo golaço de falta eu vou dar nota 3. Mas no primeiro tempo cheguei a ficar triste. Tava o Curupira dando aqueles passes inúteis dele pro lado e para trás. E eu olhei ali, até meu filho apontou, olha onde está o Alan Patrick. Uma faixa de campo estreita, de costa para o adversário. Não muda, não adianta, não vai mudar. Continuaremos com esse time carrocento aí que nós temos, né? Alan Patrick, nota 3. O Ricardo Matias. Eu vou dar uma nota 5 para o Ricardo Matias, porque eu vi movimentos interessantes dele, ele não fez o gol. Mas ele foi um jogador muito interessante, muito aplicado taticamente também. E quando a bola caiu no pé, ele soube o que fazer. Eu gosto dele, continuo gostando. Acho que achamos um centroavante. Acho que é difícil tirar a bola dele. Hoje a bola não entrou, mas ele apareceu bem. Uma nota 5 para o Ricardo Matias. Entraram. Bagrinho 2, a missão, né? Que tem o Bagrinho, que é o Juninho. E esse aqui é o outro Bagrinho. O zagueiro, nota 0. Eu acho um jogador muito limitado e fraco esse jogador. Um jogador horrível. Bagro Ronaldo, aquele que sempre tem que entrar. Ou ele sai jogando, ou sempre tem que entrar o bruxo desse treinador medíocre. Nota menos 3. Thiago Maia, não fez absolutamente nada, nota 0. Romero. O Romero, ele fez um gol bonito, né? Então por isso vou dar uma nota 3 para ele, tá? Isso deu por muito satisfeito, certo? Agora, o que dizer do Batata? O que dizer de Bruno Batata? É um outro inútil à la Bagre Henrique. Ele deu um chute ali que deveria ter sido sair preso do estádio. Um tiro de meta a 10 metros da goleira. Que jogador ridículo e patético. Ai, ai. A nota do Batata é nota menos 5. Tá certo? A arbitragem não gostei. A mulher, ou o homem, não sei, marcou vários pênaltis ali, né? E eu fico pensando, será que ele daria cal toda hora, né? Se fosse Internacional e Flamengo e Varmengo, ela nos roubou no jogo contra o Varmengo ano passado. Ano retrasado, eu acho que ela nos roubou, se eu não me engano. Houve um pênalti pro Inter escandaloso em cima do Wesley, na cara, na face dela, e ela não deu. Então hoje, cal. Contra o Maracanã é fácil, viu? É fácil. Nota 1 para essa árbitra medíocre, certo? Um jogo bem vagabundo, nota 2. Mestre de todos os magos, eu vou dar uma nota 1, porque não vejo nada demais no que vi hoje. A boa notícia é a classificação, e agora começa uma nova Copa do Brasil, é claro, nas oitavas de final. Já temos vários times grandes classificados, haverão ainda mais, porque há jogos rolando e haverão ainda. E fica essa sensação boa, né? Mas não vi um grande futebol, não vi espetáculo, não vi nada. Quero deixar um aviso para vocês, amanhã não haverá o vídeo do Day After. Por questões profissionais, não gravarei amanhã. No sábado à noite já vou lançar um vídeo falando um pouquinho das repercussões desse jogo, mas projetando o jogo de domingo contra o Sport lá em Recife. Peço então que vocês dêem um like nesse vídeo, que vocês se inscrevam no canal e que vocês se tornem membro do canal do Axel Colorado. Um grande abraço, uma boa noite, fique com Deus.